Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de ângulos notáveis. Você já viu na aula passada o que é o seno, cosseno e a tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Bem, quando a gente está estudando a trigonometria num triângulo retângulo, existem três ângulos que são chamados de ângulos notáveis. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nesses três ângulos você precisa ter em mente quem são os valores de seno e cosseno e tangente deles. Tá? Toda questão que você se deparar usando 30, 45 ou 60 graus, em qualquer prova, no Enem, no vestibular, no concurso público, eles não vão te dar o seno, cosseno e o tangente desses três ângulos. Você precisa ter isso de cabeça. Então vem comigo que você hoje vai saber quanto é o seno, cosseno e a tangente desses três ângulos. A gente vai começar olhando para 30 graus, tá aqui, ó. Para isso a gente vai usar um triângulo equilátero. Ué, Everton, você falou que era trigonometria no triângulo retângulo. Por que o triângulo equilátero está aí? Já já você vai entender. Vem comigo. Um triângulo equilátero, você deve lembrar que ele possui os três lados com a mesma medida, os três lados congruentes. Aqui, né, para que a gente tenha uma situação genérica, eu chamei os lados de L, ou o valor dos lados de L. Tudo bem? Você também deve lembrar que os três ângulos internos têm a mesma medida, ou são congruentes. Bem, se a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus e aqui os três ângulos têm a mesma medida, divide 180 por 3. Cada um deles mede 60 graus. Então vamos colocar aqui os valores. Ó. 60 graus, 60 graus e lá em cima também 60 graus. Nosso objetivo aqui é o seguinte, eu vou traçar a altura do triângulo equilátero. Quando você traça a altura do triângulo equilátero, você divide esse triângulo em dois triângulos, o quê? Retângulos. E olha o triângulo retângulo aparecendo aí. Então vem comigo, vamos fazer isso agora. Bem, pessoal, você deve lembrar que a altura de um triângulo equilátero divide ele em dois triângulos retângulos. Eu vou olhar para esse triângulo que está aqui à sua direita, ok? E você deve lembrar o seguinte, além de altura, ela é bissetriz. Então, a parte daquele ângulo lá de cima em dois ângulos com a mesma medida, 30 graus para um lado e 30 graus para outro lado, ok? Tudo bem até aí? Além de altura e bissetriz, ela também é mediana. Então, ela toca aqui, essa base do triângulo, no ponto médio. Dessa forma, esse lado aqui, que media L, quando eu toco no meio dele, eu tenho metade aqui, que é L sobre 2. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, olhando para esse triângulo retângulo que está à sua direita, a hipotenusa medindo L, um cateto medindo L sobre 2 e o outro cateto é a altura do triângulo equilátero. Você deve se lembrar que a altura de um triângulo equilátero ela é L raiz de 3 dividido por 2. Lembra disso? Se você não lembra, o que você vai fazer? Chama isso aqui de x e aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Você vai encontrar esse x como L raiz de 3 dividido por 2. Então vamos colocar aqui, ó, de rosa, L raiz de 3 dividido por 2. Então, os três lados desse triângulo retângulo, eles estão bem definidos aqui para mim. A hipotenusa é L, um cateto é L sobre 2, o outro cateto é L raiz de 3 sobre 2. Repara que todos estão em função de L. Agora sim, vamos aplicar aqui o que a gente sabe de seno, cosseno e tangente. Você lembra da aula passada? Se você não lembra, dá uma olhadinha no card aqui em cima que você vai ver. O seno de 30 graus, olhando para o triângulo retângulo, é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30? Olha bem para cá, é L dividido por 2. Então vamos colocar aqui, ó, L sobre 2 dividido pelo valor da hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo, pessoal? A hipotenusa é L. Então, tenho L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 dividido por L é o mesmo que L sobre 2, que multiplica o inverso de L, que é 1 sobre L. E aí você tem aqui, ó, lei do cancelamento. L vai embora com L e você fica exatamente com 1 sobre 2
E tá aí, pessoal, seno de 30 graus é igual a quanto? 1 sobre 2, ó, 1 meio, tudo bem? Vem comigo então, vamos para o cosseno de 30 graus. Cosseno, você deve lembrar que é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cateto adjacente de 30, quem é? L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, aplicando o que a gente sabe aqui, divisão de frações, repete a fração de cima, L raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da de baixo, 1 sobre L. De novo, pessoal, lei do cancelamento. L vai embora com L, e você fica aqui com raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui, ó. Cosseno de 30 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. Para finalizar, gente, tangente de 30 graus. Você deve lembrar que a tangente é igual ao cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Pois bem, você fica aqui com L sobre 2, que multiplica 2 dividido por L raiz de 3. Lei do cancelamento aqui, ó. L vai embora com L. Além disso, você pode aqui fazer 2 com 2, ó. Em cima, fica como? Fica 1, né? Lembrando que quando você faz o cancelamento, você está dividindo. L por L dá 1, 2 por 2 dá 1, né? Então, 1 vezes 1, você tem 1 dividido por raiz de 3. Isso aqui você racionaliza, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso dá exatamente raiz de 3 sobre 3. Então, tá aí, gente, olha. Seno de 30 graus, 1 meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. E para 60 graus, a gente precisa fazer tudo isso de novo, olhando para esse ângulo agudo? Não, lembre-se que o seno de 60 será o cosseno de 30, porque eles são ângulos complementares. Então, seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, raiz de 3 sobre 2. Olha que moleza. Cosseno de 60 será igual ao seno de 30. Então, igual a 1 meio. E por último, tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Se você inverte esse valor, isso vai dar raiz de 3. Como assim, Wellington? Não vai dar 3 sobre raiz de 3? Sim, mas aí você vai racionalizar e vai dar exatamente a raiz de 3. Basta olhar para o passo anterior. Olha para esse valor aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Inverte, vai dar raiz de 3 sobre 1. Raiz de 3 sobre 1 é igual a raiz de 3. Então, viu como é fácil? Você já tem aqui seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Falta de quem? De 45. Então, vem comigo no próximo quadro, olha. Para 45 graus, pessoal, a gente vai utilizar o quadrado. Lembre-se que o quadrado é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida. Então, eu chamei aqui de L. E, além disso, os 4 ângulos internos com a mesma medida. 90 graus cada um deles. Bem, mas cadê o triângulo retângulo, Everton? Você constrói um triângulo retângulo aqui traçando uma das diagonais do quadrado. Então, vem comigo. Bem, você deve lembrar que a diagonal de um quadrado ela é bissetriz do ângulo interno. Então, cada ângulo desses 90 graus é partido em 2 ângulos de 45. Então, vamos construir isso aqui. Muito bem, tá ali, pessoal. 45, 45, só que eu não botei o valor, e aqui 45 e 45. Então, você tem aqui um triângulo retângulo de catetos L, L, ângulos agudos medindo 45 graus, e a hipotenusa é a diagonal do quadrado. Você também deve se lembrar que a diagonal do quadrado mede L raiz de 2. Então, vamos colocar o valor aqui, ó, L raiz de 2 é a medida da diagonal do quadrado. Se você não lembra de cabeça, faz Pitágoras. Chama isso de x, aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo, você vai encontrar exatamente L raiz de 2. Bem, agora sim, pessoal, seno de 45 graus, então, fica como? Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, aí você escolhe qualquer um dos dois aqui, vou escolher o de baixo. Cateto oposto é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2.
Bem, L sobre L raiz de 2, lei do cancelamento, L vai embora com L, ó. Vai ficar 1 sobre raiz de 2, e 1 sobre raiz de 2, quando você racionaliza, dá raiz de 2 dividido por 2. Então, já tenho aqui o valor de quem? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45? Bem, vou dar uma apelada aqui. Repara que se eu olhei para esse 45, o de lá é complementar desse, né? O cosseno desse é o seno do 45 aqui de baixo. Lembra? Num triângulo retângulo qualquer, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Então, o seno de 45 será exatamente o cosseno de 45, da raiz de 2 sobre 2 também. Né? Se você não acredita, aplica ali, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vai dar o próprio L dividido por raiz de 2, porque no caso, cateto adjacente e cateto oposto têm a mesma medida, ok? Então vai dar a mesma razão, logo o mesmo resultado. Para finalizar, a tangente de 45, olha que moleza, tangente de 45 graus é igual a quanto? Se você fizer aqui, dá cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, L sobre L, que é exatamente igual a quem? 1. Quando você divide valores iguais, você encontra 1. Então, seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente é igual a 1. Você também poderia fazer seno dividido por cosseno, dá o mesmo valor, um sobre o outro, dá 1 também, viu? Também é tranquilo. Bem, eu vou no próximo quadro te mostrar um resumo de tudo isso e depois a gente vai olhar para um exemplo. Vem comigo. Resumindo, pessoal, vou te mostrar aqui um jeito de decorar quem é seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 facilmente. Ó. Você vai colocar dentro da sua tabela 1, 2, 3. Depois o contrário, 3, 2, 1. Na sequência você vai colocar todo mundo dentro da raiz. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Só que raiz de 1 é 1, então não precisa. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E o raiz de 1 não precisa. Para finalizar, todo mundo dividido por 2. Então eu fico com 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio. Então eu já tenho seno e cosseno de 30, 45, 60. Sim, viu como é fácil? Aqui é só dividir um valor pelo outro, mas se você decorou, você tem aqui raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Está aí, pessoal, a tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Tira um print aí, ó. Brincadeira, tá? Faz aí no seu caderno, faz a sua anotação, faz o seu resumo e taca essa tabelinha lá para você não esquecer. Vamos olhar o exemplo para a gente fechar essa aula. Para fechar essa aula de hoje, pessoal, tem aqui um triângulo ABC. E eu tenho aqui, ele parte por uma alturinha aqui no ponto D. Os ângulos aqui de 60 e 45 graus. O lado AB mede 8, o lado AC eu quero saber quanto é, X. E eu quero também saber BC, que eu chamei de Y. Vem comigo aqui e a gente vai resolver esse problema, olha. Bem, repara que se você aplica aqui seno, cosseno ou tangente de 45 graus, você não consegue achar nada. Por quê? Cateto oposto, não tenho. Hipotenusa também não tenho. Cateto adjacente, que é DC, também não tenho. Se você faz isso lá em 60 graus, pode surgir alguma coisa. Cateto oposto eu não tenho, cateto adjacente, que é BD, também não tenho, mas eu tenho a hipotenusa. Então é a partir daí que a gente vai, né, começar. Bem, eu vou achar essa alturinha aqui, ó, AD, para começar. Vamos chamar ela de Z? Ok? Então, eu sei que isso é o cateto oposto de 60 e eu tenho o valor da hipotenusa. Qual das razões trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno. Lembra disso? Então, aplicando aqui, eu tenho seno de 60 graus igual ao cateto oposto, que é Z, dividido pela hipotenusa, que é 8. Com isso, eu vou conseguir calcular o valor de Z. Basta lembrar que o seno de 60 graus é igual a quanto? Lembra daquela tabelinha? 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a Z dividido por 8. Ou ainda, Z é igual a 8 raiz de 3
dividido por 2. 8 sobre 2 dá 4. Então, z é igual a 4 raiz de 3. Bem, isso aqui a gente vai guardar. Z é igual a 4 raiz de 3. A gente vai usar em algum momento. A gente talvez use agora, porque se eu aplico aqui, ó, z é cateto oposto de 45 e x é a hipotenusa desse triângulo ADC. Então, se eu aplico agora aqui seno de 45, olha o que acontece. Seno de 45 é igual ao cateto oposto z dividido pela hipotenusa x. Mas lembre-se, o seno de 45 é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a z, que é igual a 4 raiz de 3, dividido por x. Trabalhando essa igualdade, você vai encontrar x igual a quem? 8 raiz de 3, dividido por raiz de 2. Bem, racionalizando, né? Racionalizando isso aqui, você vai multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Você vai encontrar x igual a quanto? 8 raiz de 6, dividido por 2, ou ainda x é igual a 4 raiz de 6. Bem, uma das coisas que a gente queria era achar o valor de x, está aí. X é igual a 4 raiz de 6. Está faltando quem, gente? Está faltando y. Aí você pensa, ué, vamos de Pitágoras aqui no ABC. Cuidado, hein? Olha para o triângulo ABC, ele não é retângulo. 60 com 45 dá 105. Então esse ângulo aqui de cima, ele não é reto. Aqui ele é 75 graus, então não dá para usar Pitágoras aqui. Vamos continuar nas razões trigonométricas. Eu vou achar BD e depois eu vou achar DC. Vamos chamar aqui, ó, BD de W. E vamos chamar DC de T. Então, se eu acho W e depois acho T, eu acho Y, que vai ser W mais T. Tudo bem? Então, vem comigo aqui, ó. Cateto adjacente e hipotenusa. Eu posso trabalhar com cosseno de 60. Então, ali, cosseno de 60 graus é igual o cateto adjacente W dividido pela hipotenusa 8. Mas o cosseno de 60 graus, você deve se lembrar que ele é igual a 1/2. Então, se 1/2 é igual a W sobre 8, quer dizer que W é 8 sobre 2, ou ainda que W é igual a 4. Guarda isso aqui, ó. W é igual a 4. Agora, eu posso trabalhar aqui, já que eu estou falando de um triângulo que tem um ângulo de 45 graus, os catetos têm a mesma medida. Então, daqui eu já tiro que o T é igual a Z, pessoal. Nem preciso me preocupar muito, né? O Z vale quanto? 4 raiz de 3. Então, acabou, pessoal. Daqui a gente tira a conclusão que se Y é igual a W mais T, né? W é igual a 4 e T é igual a Z, que é 4 raiz de 3. Então, finalizou. Y é igual a 4 mais 4 raiz de 3. Se você coloca 4 em evidência, você quer 4 que multiplica 1 mais raiz de 3. Está aí tudo que a gente queria. A gente queria encontrar o x, 4 raiz de 6. A gente queria encontrar o y, 4 que multiplica 1 mais raiz de 3. Além disso, a gente conseguiu, né, treinar um pouco essas questões de razões trigonométricas. Ok, pessoal? Decorou, pessoal? Ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tabelinha para montar ali, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquele esqueminha todo. Se não lembrar, vai lá na demonstração, monta um triângulo equilátero, faz a altura, aquele esquema todo, monta um quadrado, traça diagonal. É fácil de encontrar, tá? Mas você é capaz de decorar e aplicar nos exemplos. Eu fico por aqui, até a próxima aula, até o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!